Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao último episódio da nossa temporada do Papo de Mulher Podcast. Estamos muito animadas e muito felizes com o que o Senhor fez até aqui nessa temporada. Espero que você também tenha sido muito abençoada e eu vou te falar que esse episódio vai fechar com chave de ouro, porque nós vamos falar de Raabe, uma mulher corajosa que mudou toda a sua história porque ela ouviu falar do Senhor. Quero apresentar para vocês a convidada, mas antes disso, vou falar dos nossos patrocinadores, então fica aqui com a gente que eu quero falar para vocês deles. Se tem um lugar que entende conforto e qualidade, esse lugar é a Magazine Grande Rio. 39 anos transformando casas em lares, oferecendo uma ampla variedade de móveis, eletrodomésticos e estofados. E o melhor, eles garantem a entrega e montagem mais rápida da cidade. E além do mais, é gratuito. Você sabia que quanto mais cedo a criança aprende o idioma, mais natural é esse processo? Na Wizard by Pearson, o aprendizado do inglês começa a partir dos 3 anos de idade, de forma lúdica, interativa e divertida. Procure seu filho na Wizard Kids e dê a ele um futuro bilíngue. Venha começar essa jornada com a gente. A Estilos Revestimentos está há 23 anos no mercado e agora de cara nova. Repaginamos tudo para melhor te atender. Então você já sabe, né? Se vai construir ou reformar, aqui na Estilos é o seu lugar. A Antonella Home Decor traz conforto, aconchego e personalidade para o seu lar. A nossa curadoria exclusiva oferece peças elegantes e funcionais, alinhadas às últimas tendências do design. Quer deixar a sua casa com a sua cara? Então visite a Antonella Home Decor e descubra como tornar o seu sonho realidade. A Clínica Veterinária Costa Caiado cuida da saúde e do bem-estar do seu animalzinho há mais de 35 anos. Atendendo desde pequenos companheiros até grandes personagens do mundo animal, sob a liderança do Dr. Júlio Caiado, Clínica Veterinária Costa Caiado, desde 1983, cuidando da vida de quem você ama. Nada como um sapato confortável e estiloso para aumentar sua autoestima, né? Os seus pés merecem esse cuidado. Então visita Sonho dos Pés e descubra sua nova paixão. E agora, para falar dessa mulher tão inspiradora que foi Raabe, eu convidei nada mais, nada menos do que minha amiga querida Viviane, uma serva do Senhor, Amém. uma mulher de fibra que você com certeza vai se inspirar demais com a história dela. Amiga, que bom te ter aqui, estou tão feliz. Obrigada, é um prazer, né? Então agora vamos falar de Raabe, uma mulher conhecida pela sua coragem, que teve todo o seu destino transformado porque ela ouviu falar de Jesus e se posicionou contra as circunstâncias. Então vamos para o contexto, gente, onde os hebreus, o povo escolhido de Deus, estava indo para a terra prometida. Então eles estavam ali saindo do deserto, indo para a terra prometida, mas antes eles precisavam passar por Jericó para chegar até Canaã. E aí Josué manda 2 espias para Jericó para sondar a terra. E aí quando eles chegam lá, Raabe, que era uma prostituta, escondeu eles, protegeu esses homens para que eles não fossem atacados. E aí ela falou assim: eu ouvi dizer que o Deus de vocês, que abriu o Mar Vermelho, vai conquistar essa cidade. Então eu quero participar disso. E a gente precisa entender o contexto, gente. Ela morava num lugar idólatra, num lugar que adoravam outros deuses. E ali ela ouviu falar do Senhor e falou: não, é esse Deus que eu acredito, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. E aí quando ela teve essa atitude, ela falou: me poupa e poupa a minha família. E aí os espias falaram: ok, nós vamos poupar você e sua família. E sabe qual é o melhor, gente? Raabe não só foi com eles para a terra prometida, como ela está na genealogia de Jesus. Olha isso, uma prostituta que se arrependeu, teve a vida transformada pelo Senhor a ponto de estar na genealogia de Jesus. Uau, que forte! E aí eu quero chamar a Viviane para contar um pouquinho da história dela, como foi o processo de conversão, como que ela era a vida dela antes de conhecer Jesus e após conhecer Jesus. Conta um pouquinho pra gente, Vivi, como que foi, como que era a sua vida, como que você conheceu o Senhor e mudou completamente. Então, né, eu cresci em uma família muito disfuncional,
onde o alcoolismo era muito presente, brigas, dependência química, e frequentava bailes funk, forró, né? E isso era o normal para mim, isso era uma vida normal. Até que um dia, no meu aniversário de 16 anos, eu conheci meu atual esposo. E ele era um servo do Senhor, estava desviado. Por meio dele, eu fui tendo assim um pouco de contato e conhecendo um pouco mais sobre Jesus, né? E em um determinado dia, nós íamos sair, íamos para um baile, uma festa, que eu não me lembro qual. E enquanto ele tomava banho, tocava um louvor da Estela, que falava: Eu quero desvendar os seus mistérios, né? Eu amo estar na sua casa. E aquele dia ali, o Espírito Santo de Deus me tocou e eu falei: Eu quero conhecer esse Deus. E ali foi a minha conversão, né? A minha conversão foi naquele momento. Eu chamei o meu namorado na época, né? E falei: Eu quero conhecer esse Deus, né? E aí nós fomos, procuramos uma igreja e isso eu tinha o quê? 17 anos e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque Deus me tirou de um lugar onde eu não sei quem seria eu, né? Não sei como eu estaria hoje, se eu existiria hoje, e me deu uma nova história, uma nova vida. Que bonito, né? Olha como é que Deus faz. Você fala que você veio de uma família disfuncional, né? Sim. E aí você conheceu Jesus, falou: "Não, eu quero isso". E aí você, hoje em dia você tem uma vida totalmente diferente, tem um casamento estruturado, tem o seu filho e mudou literalmente o rumo da sua família, da sua descendência, porque muitas pessoas me questionam em qual sentido: "Ah, mas se Deus existe, por que que tem tanta injustiça? Por que que tem tanta gente?" Eu falei: "Vamos lá, por que que tem uma criança que está sofrendo? Isso é responsabilidade da mãe, É. do pai. Deus, ele é o criador do mundo e não o controlador do mundo. Então, se você escolhe levar uma vida também disfuncional e não quer criar criança, não quer melhorar de vida, a criança vai sofrer. Isso é culpa de Deus? Não, é culpa sua que escolheu o caminho errado. E aí você escolheu o caminho do Senhor, estruturou sua família, estruturou sua vida e olha só, o seu filho está vindo de uma família, ele vai poder falar: minha família é estruturada. Ele nunca vai A falar: minha nossa, família serve ao Senhor. que forte isso, né? Meu Deus. E quando você sentiu, Fernandinha, que você teve uma virada na sua vida, que você falou assim: nossa, essa aqui foi a virada de chave. Lá vem ela, pessoal. Quando foi essa virada Olha, de chave? quando eu estudei Raab, eu fiquei fã dela, falar a verdade. Por quê? E aí eu vou conectar um pouco a minha história. Eu tô aqui pensando, gente, eu acho que eu tive um pouco a ver com Raab também. Por quê? Raab, se a gente for parar para pensar, ela não teve uma experiência, né, com o Espírito Santo, com Jesus. Gente, ela ouviu dizer, vamos dizer assim, né, que o Deus dos Hebreus tinha aberto o Mar Vermelho e tal. E pensando nessa conversão, eu me lembro, eu casei com o Ricardo, né? O Ricardo cristão, desviadaço, sofrido com a religiosidade, né? E a gente subiu para comemorar um ano de casamento também. A gente foi lá para as montanhas aqui, Capixabas e tal. E aí, na descida, eu pensei assim, poxa, a gente nem agradeceu ao Senhor. Nem agradeceu a Deus, não era nem ao Senhor que eu falava, a gente nem agradeceu a Deus. E aí eu falei assim, Ricardo, vamos agradecer a Deus? Vamos lá na tua igreja. E ele falou, vamos. E aí nós descemos, né? E aí fui na igreja que a mãe dele frequentava na época. Eu só sei que depois de toda a ministração da palavra ali daquele pastor, eu pensei assim, é esse Deus que eu quero. E ali também começou o meu processo de conversão, né? Que a conversão é esse toque, essa mudança de rumo, né? E depois a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente vai entendendo essa caminhada. Mas assim como você ouviu, né? Uma adoração, um louvor, eu também ouvi uma mensagem, entende? E ali eu falei, é isso que eu quero. Eu falei para Ricardo no dia, é isso aí que eu quero. Para ir lá na frente? Eu vou. Né? E aí ele falou, então vamos e tal. E aí na TAG, meninas, é importante a gente frisar, né? Que acaba sendo de muita importância mesmo a gente falar do Senhor, né? Com as pessoas,
claro, com sabedoria, né? Porque isso pode ser que gere decisões, né? Esse podcast pode ser que sugere decisões no coração de algumas pessoas, por esse sim do Senhor, não é verdade? A gente tem que se dispor a falar, né? Para que outras pessoas vão sendo alcançadas também por esse amor. E nessa caminhada, já teve momentos em que você se abalou? Tipo assim, ai meu Deus, será que esse Deus existe? O que está Não. acontecendo? Assim, eu passei, né, momentos de muita dificuldade, né? Eu tive câncer 3 vezes, mas eu nunca questionei a Deus no porquê que eu estava vivendo. Até porque eu vejo Deus em cada detalhe, entendeu? Até no meio do câncer, quando você teve Sim. 3 cânceres, você falou, sinto Deus. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus num resultado de exame que sai antecipado, num técnico de enfermagem que te trata com carinho, com empatia. Eu vejo Deus em todos esses detalhes, entendeu? Então, o câncer é algo que eu tenho que enfrentar, né? Enfrento ele todos os dias, mas eu prefiro focar em ver o cuidado e o amor de Deus e tudo que ele fez por mim e faz até hoje. Que forte, Eu nunca né? questionei assim sobre o meu Deus, a existência, o porquê que eu vivi tudo que eu vivi, porquê que eu vivo, né? Eu nunca questionei, não, nunca questionei. E aí é importante, assim, muito legal a sua fala, porque é muito parecido com Raabe, né? Se a gente for ver, a fé de Raabe é racional, né? E tem hora nas nossas vidas que a gente tem, né, que se dispor dessa fé racional. Eu não estou entendendo o que eu estou passando, eu não sei por que eu estou com câncer, eu não sei por que acontece. O dia mal chega para todos nós, não é verdade? E se a gente for esperar o tempo todo a gente sentir a fé, isso vai falhar, porque a gente vai passar por momentos de pressão, né? E aí você se apega a quê? A uma fé racional. Deus existe, né? Ele está aqui. E aí você vai ter milhões de versículos bíblicos, né? Que às vezes você vai se apegar a um e vai ser suficiente para você enfrentar as batalhas. A fé, muitas vezes, não vai ser sentir, mas vai ser saber. Eu sei que Ele é. Entende? É uma fé racional. Isso faz parte da nossa caminhada. Muito forte. Jaque, qual foi o momento? Eu também hoje estou entrevistadora, né? Deixando todo mundo tenso. Jaqueline, qual foi o momento da sua caminhada que você falou assim, eu vejo Deus, uma coisa que você achava assim muito difícil, você falou, eu vejo Deus agindo nesse processo na minha vida, nessa questão, isso é Deus, não tem como não ser Deus. Bom, eu quero falar do meu início de conversão. Porque quando eu me converti, ela estava na balada, né? Eu estava num processo depressivo. E eu achava aquilo difícil porque eu tinha tudo para ser feliz, tudo, não faltava nada, mas havia um vazio dentro de mim. E aí eu me transferi de Minas para o Espírito Santo, meu marido passou no concurso, e aqui eu fui na casa de uma amiga e chegou lá, estava rolando um culto. E ali aquilo começou a falar comigo e eu saí dali diferente. Eu disse assim, eu posso voltar no próximo encontro de vocês? E aí um dia eu fui na igreja, eles me convidaram para ir na igreja, eu fui na igreja e eu ouvi uma música. E essa música dizia assim, os cativos de alma são curados. Não, os cativos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos são curados porque o Espírito de Deus está ali. Então, eu era cativa, sabe? Havia um vazio, havia uma tristeza dentro de mim. E ali eu encontrei algo que preencheu, sabe? Foi assim, foi tão maravilhoso que eu falei, eu quero. E foi um encontro tão arrebatador, tão assim, que
eu comecei, eu queria, e eu fiquei, eu quero andar com ele, e eu escutava a voz de Deus, ele falava comigo, porque foi algo assim, não, foi tão lindo, era um vazio, de repente foi um preenchimento. Então, assim, desde esse dia, você perguntou para ela, né, se ela, em algum momento, pensou em desistir. Há momentos que a gente pensa assim, Deus não está me vendo, eu estou sofrendo. O senhor pode. Nós conhecemos o poder de Deus, certo? O poder de Deus, ele pode fazer tudo. Mas Deus tem propósitos nas nossas vidas, né? Então a gente tem que entender os propósitos e saber que mesmo nas dificuldades, Deus está ali cuidando. Então hoje eu aprendi a não questionar. Hoje eu aprendi a descansar e confiar. Então, quando eu estou passando por uma situação complicada, difícil, eu entendo que tem um propósito de Deus naquela situação. Então, aquieto o meu coração. Eu não fico aflita, eu não fico ansiosa, né? Então, assim, eu aprendi, porque isso é um processo, né, gente? Você conhece um amigo e esse amigo vai acontecendo, você vai conhecendo, você vai tendo relacionamento com ele. E ali eu comecei a conhecer, e hoje eu vejo as situações, eu sei que em tudo tem a mão de Deus. Tudo, tudo nas nossas vidas, as dificuldades, as lutas que nós passamos, tudo tem um propósito. Nossa vida tem uma finalidade. Nossa vida tem um propósito, né? Raabe ela era uma mulher à margem, mas ela teve um propósito na vida dela, né, Fernanda? E assim, pensando em Raabe também, o poder da decisão, né? Como que isso é marcante quando você aprende a decidir junto com o Senhor, né? Vamos dizer assim. Porque uma coisa que eu acho muito interessante, assim, de andar com o Senhor, é que Raabe, para ela só estava vendo ali, que era guardar os espias. Mas o Senhor estava vendo lá na frente, porque ela fez parte da genealogia para Jesus nascer. Olha como que é muito maior do que a gente imagina, né? Como é muito maior e como Deus é criativo. Eu tenho uma amiga que fala isso muito. Deus é muito criativo. Às vezes não dá para acompanhá-lo. É verdade. Por quê? Ele pegou, gente, uma prostituta, vamos falar do cenário ali, né, político e econômico, uma prostituta cananeia, ou seja, ela nasceu no meio de um povo que adorava outros deuses, adorava Baal. Os costumes dela era daquela cidade, ela era submetida, né, a um poder político da época, vamos dizer assim. Vamos falar assim, ela era fora da rota. Totalmente contra entende? As circunstâncias, uma improvável. É uma improvável. O que Deus faz? Que Deus não faz acepção de pessoas. E o que Deus faz? Ei, querida, é você mesmo que eu quero. Eu conto com você, né? Porque eu preciso de você para construir a história de Jesus. E aí, então, como que é forte quando a gente está posicionada e se decide juntamente com o Senhor, ou se decide por Ele, decidindo por Ele, é certo, a nossa vida muda, a rota da vida muda, você encontra propósito, você encontra lugar de abrigo, você encontra um amigo, você encontra paz, você passa um momento difícil, de choro, claro que passamos, todas nós, mas Ele está ali, e você encontra com Ele, né? Fosse dar um conselho para alguém, tipo, uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, qual conselho você daria? Eu não sei por onde começar. Que o Senhor é bom. Né? Eu não tenho dúvidas que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Não tenho nenhuma dúvida. Eu faria tudo de novo, tudo que eu fiz, todas as renúncias que eu renunciei, hábitos ruins que no decorrer desses 21 anos, né? Porque a gente não muda da noite para o dia, né? É uma vida inteira você tendo
exemplos diferentes, né? Então, assim, eu vivi um processo de mudança. Então, eu falo, vale a pena, entendeu? Dificuldades vão vir, né, Jaqueline? O dia mal chega. Mas você tendo Jesus, né, no barco, você sabe que a tempestade vai se acalmar, né? Você sabe que Ele está te guardando e que aquilo ali é um processo. A Jaqueline comentou, né, a questão do questionamento. Eu nunca questionei quando a dificuldade maior chegou e foi o câncer, porque eu falei com Deus, Senhor, eu não vou te perguntar por quê, eu não vou te questionar, só não me deixa ver ninguém pior do que eu. E eu nunca vi ninguém pior do que eu durante o meu tratamento, né? Então, assim, eu não questionei porque foi um voto meu com o Senhor. Não vou te questionar, eu vou aceitar e vou passar pelo processo, né? Mas o conselho que eu deixaria para as mulheres, né, entreguem sua vida a Jesus. Convida o Espírito Santo a fazer parte do seu dia a dia, né? A minha vida mudou quando eu conheci ao Senhor Jesus, mas ela ressignificou quando eu experimentei viver com a presença do Espírito Santo e chamá-lo para o meu dia, e chamá-lo para minha casa e pedir socorro a Ele no dia difícil. A minha vida foi ressignificada quando eu entendi a pessoa do Espírito Santo. Que forte, né? Fiquei sem palavras. Eu acho interessante a coragem de Raabe também, porque ela escondeu os espias. Aquilo poderia ter uma consequência De morte, de né? morte, mas ela conheceu de ouvir falar os feitos de Deus, ela creu e ela se posicionou com coragem e agiu, né? Ela teve uma atitude. Isso é muito importante. E Poderia ser vista como uma traidora do seu povo. Exato. Sim, Ela da sua correu cultura, risco. ela correu Ela e risco. toda a sua família, né? Ela foi Verdade. muito corajosa. E assim, uma coisa também que está ali nessa parte de Raabe, que eu também achei muito interessante, assim, só ela de prostituta passou a ser uma missionária, né? Por quê? Porque ela reuniu toda a família dela, né? E ela falou sobre esse Deus que abriu o mar vermelho. Todos creram, né? Vamos dizer assim. E eram todos de outra religião, cananeus, né? Enfim. E ali ela pôde falar desse Deus e toda a família foi salva. Foi salva. Quer dizer, a bênção não atingiu só a vida dela, Exato. a bênção atingiu toda a parentela dela. A Todos foram história de poupados. toda a geração da família dela, gente. Exato. Um povo que ia ser morto, um povo que era idólatra, porque ela ouviu falar, ela creu, e aí ela pregou para a família e falou: esse Deus é real, e eles vão embora. Porque é impossível você conhecer Deus e ficar assim, ai, conheci Deus, amém, guardei para mim. Porque Deus é maravilhoso, você vai vivendo e você vai vendo, você vai provando, você falou, provai que o Senhor é bom. Você vai provando Ele dia após dia no seu relacionamento, você vai tendo experiências de que, uau, Ele é real. Eu lembro que quando eu me converti, foi quando me chamaram para ir na igreja, e aí eu fui e fiquei indo e tal. Quando eu cheguei lá, eu lembro a primeira vez que eu senti a presença de Deus, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero o resto da minha vida, todos os dias. O que eu tiver que fazer para ter essa presença todos os dias na minha vida, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, porque eu provei o Senhor. E aí toda a minha família foi contra, todos os meus amigos eram contra, porque eu fui totalmente radical. Eu mudei assim, de 8 para 80. Eu não sou uma pessoa que fico ali na média. Eu fui de 8 para 80. Eu era uma pessoa que eu saía muito, todas as minhas amigas iam lá para minha casa arrumar, a gente arrumava todo mundo na minha casa, eu que falava para onde que a gente ia, hoje a gente vai para tal lugar, semana que vem a gente vai para tal lugar. E aí um dia eu falei assim, sempre influenciando, sempre influenciando, e aí um dia eu falei assim, olha só, eu conheci Jesus, e aí minha amiga da faculdade converteu, minha outra amiga converteu, porque eu falei, é real,
Eu senti, e não importa o que as pessoas falassem, meus amigos, aí alguns, né, meu Deus, você tá louca, nada a ver, daqui a pouco isso passa, eu falava, tá repreendido, não quero, e todo dia eu olho e falo, Deus, eu quero te amar mais do que eu te amo ontem, eu nunca acho que é suficiente, meu Deus, eu tenho que me converter, Senhor, Deus me converte, porque a caminhada com o Senhor é o que você falou, a gente vai todos os dias se alinhando e vendo, Senhor, eu sou isso, eu preciso melhorar, porque muita gente fala comigo assim, mas eu preciso melhorar ainda. Aí eu falei, não, você precisa de Jesus porque você entende que você precisa melhorar. Isso aí, porque se a gente fosse perfeito, a gente estaria no céu, né? Mas a gente entende o quanto a gente precisa do Senhor para ser aprimorado todos os dias. E uma coisa que eu quero falar, que ela falou, e eu estou me lembrando aqui, Raabe, ela tomou uma atitude, ela creu e ela tomou atitude, apesar dela ainda ser uma prostituta. Ela não esperou, ela não me esperou mudar a vida dela para que ela tomasse uma atitude, para que ela foi, ela se lançou. É uma fé genuína, simples, né? A fé de Raabe é uma fé simples, né? Ela não esperou que nada de muito extraordinário acontecesse para ela dizer sim, vamos dizer assim, né? Porque quando o Senhor também, quando a gente recebe, quando a gente tem um encontro com o Senhor, é uma coisa tão enorme, tão grande, tão boa. Você quer sair anunciando, falando para todo mundo, é bom, é bom, é bom, né? E Raabe, ela teve esse papel, ela viu que era bom e ali ela começou a caminhada dela, né? Ela não esperou, eu vou esperar eu mudar de vida, eu vou esperar eu ter uma mudança nisso. Não, do jeito que ela estava, ela se lançou e ela começou a caminhar. Muito verdade. Vivi, qual foi a maior experiência assim, que você teve com o Senhor nessa sua caminhada? Eu tive várias, né? São muitos anos de caminhada. Muitas experiências. Mas uma assim que foi muito marcante para mim foi quando o Espírito Santo de Deus falou que eu estava grávida, né? Conta! Então, eu não tinha pretensão de ter filho naquele momento. E eu queria primeiro fazer a faculdade, terminar e tudo. E de repente eu sonhei. Deus fala muito comigo por meio de sonho, né? E eu sonhei que eu era mãe e eu vi o meu filho naquele sonho. E então eu falei, não, eu quero aquele filho, eu quero aquele amor, né? Porque o amor que eu sinto pelo meu filho eu senti naquele sonho. E então eu comecei, né, o processo de querer engravidar. Só que não acontecia. Aí um dia eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, faz vir logo, porque a minha ansiedade não está aguentando, né? E naquela noite eu acordei com o Espírito Santo falando, Viviane, você está grávida. E eu balancei meu marido, o que você falou? O que você falou? Nada, não falei nada. E eu cheguei no trabalho e comentei com a minha colega, né? Eu ouvi o Espírito Santo falando que eu estava grávida. Ela, vamos lá na farmácia agora, pegar e vamos comprar o teste. Aí fomos lá, compramos o teste, só que não deu para fazer naquela hora, né? Que tinha que ser um determinado momento. E nisso, eu já te comentei essa história, né? Passou uma Towner na época, né? Que fazia propaganda na cidade e estava escrito aquele versículo. Eis que darás à luz a um filho. Só que só deu para ler esse pedaço e a Towner passou. É mais claro que... E no dia seguinte eu fiz o teste e estava lá, né? O positivo, né? O Samuel. Pedi ao Senhor, né? E eu, né? Em oração eu clamei, eu pedi. O meu filho sabe que ele é resposta de um pedido de oração. E eu falei, Senhor, me dá um filho, um homem, e eu colocarei o nome dele de Samuel e ensinarei os caminhos do Senhor para ele. E curiosamente, essa semana, né, nós estamos em um processo de mudança de igreja, e eu falei, meu filho, vai ter um culto de adolescente lá na igreja tal, e você podia ir lá com o seu amigo, chamar um colega, e ele disse, mãe, mas eu sou dessa igreja, né, eu sou do Coroado. Aí eu falei assim, meu filho, só que a mamãe, você sabe, né? A mamãe está num processo de transição e eu fico preocupada de você ficar em uma igreja e eu em outra. Ele tem 15 anos hoje. E foi assim para mim, mãe, eu estou no caminho. Eu já sigo o caminho. Pode ir, mãe.
E aquilo ali para mim foi tipo assim, resposta de Deus, sabe? Tudo que eu quis foi ensinar o caminho. E ele hoje aos 15 anos, ele me diz: "Mãe, você me ensinou o caminho, Ai, eu fiquei toda estou no arrepiada. caminho". É incrível, forte. Isso foi que 2 dias atrás. Fiquei arrepiada. Aham. 15 anos, minha bênção. E se você pudesse, assim, falar, assim, alguma dificuldade que você passou, né, na sua conversão, assim, nessa sua trajetória, e o que que você falaria para as pessoas que, né, estão aqui sentadas à mesa com a gente? Ah, com certeza, eu passei muitas dificuldades, né? Muita. Também tive essa questão, assim, as pessoas, né, criticarem. Ah, agora você vai ser crente? Porque eles acham que crente não se Gente, eu diverte. era tão preconceituosa. Aham. Meu Deus, eu olhava pro povo crente, eu falava assim, Senhor, como que eu Aham. amo o Senhor, mas eu não consigo me encaixar. Como que eu vou andar com esses coques? Olha, nada a ver. De Com essas saião. roupas, Deus, como que eu vou fazer isso? Tipo, eu achava que ser crente era isso. Então eu passei por isso também, passei outras dificuldades também, né? Na verdade, assim, na vida cristã, nós temos aqueles momentos de altos e baixos, né? Mas o importante é você permanecer, né? Permaneça. Peça ao Senhor, clama ao Senhor, né? Peça o primeiro amor, volta, Senhor, aquele primeiro amor, sabe esse, Jaqueline, que você quer falar para todo mundo? Então, há momentos que você sente que alguma coisa está diferente, né? Uhum. Tem até um louvor que me toca muito, que ele fala: como pode me amar sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta, né? Ai, é E verdade. é assim, a porta está sempre ali aberta. Você fica se você quiser. Como pode me amar, É. Deus, sabendo que Eu sou Porque, na fraco. verdade, Deus nunca falou que nós não teríamos É. aflições, mas Ele sempre nos prometeu que nas aflições Ele estaria conosco, né? E essa é a chave. A chuva vai cair, A minhas chuva amigas. vai Porque cair. nós vivemos no mundo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Não pense você que o que te espera é facilidade, não. Mas você tem alguém que vai caminhar com você. você sabe que o barco não vai afundar. Não vai. A tempestade vai vir, mas o barco não vai afundar, porque ele está no barco. Pode quase afundar, mas não afunda. Os discípulos, Senhor, você não está vendo a tempestade? Jesus dormindo no barco, Não tipo, te importas que nós pereçamos. Acalma-te, Mar. Por que sois assim de tão pequena fé? Já havia uma promessa ali do Senhor que eles atravessariam para outra margem, Uhum, é verdade. né? Mas o povo duvidou. Havia uma palavra. Às vezes nós temos uma palavra para a nossa vida, mas às vezes, homem de pouca fé, nós duvidamos. Então Deus está nos chamando a crer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tive promessas feitas quando da minha conversão e que eu estou vendo cumpri-las hoje, Forte, né? né? Então, A gente acha que há um tudo é tempo, instantâneo. não, Ai, há um tempo. Se José tivesse logo recebido o título para ser governador, talvez ele teria botado tudo a perder. É. Foi preciso ele passar por todo aquele processo sem murmurar. Eu acho que o grande problema das nossas vidas é a murmuração. Quando nós murmuramos, nós ou impedimos ou retardamos o agir de Deus na nossa vida. o povo no deserto era 40 dias, Por que ficou 40 dias? 40 anos. 40 anos, Por que ficou 40 anos? Murmuração. Porque murmurar, né, não é meramente reclamar, é se opor à fé, é se opor à promessa, né? A gente às vezes se torna tão amargurado, né? E aí essa é a palavra. E aí você se opõe à promessa que você recebeu, à fé, né, no Senhor. Você diz pro Senhor, eu poderia estar fazendo melhor. É isso aqui que tá me tendo? É isso? Olha que coração ingrato, né? Mas o que eu quero que você entenda, mulher, no episódio de hoje? Raabe era prostituta.
Paulo matava e perseguia cristãos. Não tem nada que você possa fazer que vai afastar o amor de Deus de você. Então, eu quero te falar que não é tarde demais, que você não pecou demais. O Senhor, Ele te criou para ter um relacionamento com Ele. Então, Ele está te esperando e batendo na sua porta. Amém? E eu quero agradecer aqui a participação da Vivi por estar aqui com a gente. Muito obrigada. É muito bom poder compartilhar a sua história para que o mundo se inspire em você e seja também como você, essa mulher de fé, essa mulher corajosa que está firme no Senhor há 21 anos. As minhas apresentadoras maravilhosas, que eu não tenho palavras para descrever o quanto foi enriquecedor estar com vocês. Aprendi demais nessa temporada. Muito obrigada. Esse foi o nosso último episódio dessa temporada. Estou muito feliz e grata por ter você conosco e teremos uma próxima temporada. Fica de olho aí.